A ordem religiosa dos jesuítas foi um importante instrumento para a expansão do Império Português e da Igreja Católica na América, pois se engajou no projeto colonizador, desenvolvendo ações missionárias com as populações da Ásia, da África e da América, com o objetivo central de angariar novos fiéis após a Reforma Protestante. Vamos ver como isso aconteceu. Que os jesuítas têm importante participação no processo de colonização do Brasil, você já deve saber. Mas você já se perguntou qual a origem desses religiosos e quais eram seus reais objetivos? Bem, os jesuítas são membros da Igreja Católica e fazem parte da Companhia de Jesus, ordem fundada por Inácio de Loyola em 1534, junto a seus colegas estudantes da Universidade de Paris. A Companhia de Jesus surge após a Reforma Protestante, com a intenção de barrar o crescimento do protestantismo pelo mundo, e se insere no contexto da Contra-Reforma Católica. Os jesuítas estiveram em várias partes do mundo, desde o Oriente ao Ocidente, e seus primeiros membros chegaram ao Brasil no ano de 1549, liderados pelo padre Manuel da Nóbrega. No Brasil, tinham como missão catequizar os nativos, transmitindo-lhes a língua portuguesa, os costumes europeus e a religião católica, além de construir e desenvolver as primeiras escolas do Brasil. Entretanto, quando os nativos não aceitavam a catequização, poderiam inclusive ser escravizados pelos próprios jesuítas, que partiam do princípio da guerra justa. Em 1760, alegando conspiração contra o reino português, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil. Os primeiros jesuítas estabeleceram-se no litoral da Bahia, de São Vicente e do Rio de Janeiro, onde fundaram colégios que eram mantidos com os recursos da coroa portuguesa e que tinham como objetivo a formação de novos padres, a educação dos colonos e a catequização dos nativos. Para converter os povos nativos ao catolicismo, os jesuítas iniciaram, em várias partes da colônia, a organização de aldeamentos autossuficientes, chamados missões ou reduções. Nesses aldeamentos, os indígenas eram submetidos a uma rígida disciplina de oração e trabalho, e os jesuítas trabalhavam para que eles adotassem um modo de vida cristão e a adoração a um só Deus, deixando de lado seus costumes ancestrais. O vídeo que você vai ver agora fala sobre as missões jesuíticas na América Espanhola, mas toda a estrutura e as ações de conversão dos povos nativos é exatamente igual ao que acontecia aqui. No final do século XVII, os jesuítas espanhóis fundaram mais de 50 missões ao longo dos rios Paraguai e Uruguai. Esses religiosos eram membros da Companhia de Jesus e desembarcaram na América do Sul com o objetivo de converter os indígenas ao catolicismo. As missões tinham como centro uma praça quadrada com cerca de 130 metros de cada lado. O principal edifício da praça era a igreja, que também abrigava a casa dos religiosos, a horta, o colégio, as oficinas e o cemitério. Nas missões, os jesuítas impuseram aos índios uma rotina de atividades ligadas à agricultura, ao pastoreio, ao artesanato, à música e à religião. A economia das missões se baseava na erva mate, já conhecida pelos índios, e no gado, introduzido pelos europeus. Além disso, os indígenas aprenderam a metalurgia com os jesuítas e passaram a fabricar facas, anzóis e outras ferramentas. Nesse processo de assimilação da cultura europeia, os jesuítas também incentivaram os nativos a produzir esculturas católicas e a tocar instrumentos musicais europeus. Essa postura dos religiosos tinha como princípio a ideia de superioridade da cultura europeia em relação à indígena.
Mas muitos índios, procurando preservar seus costumes, resistiram à aculturação imposta nas missões e à invasão de suas terras pelos colonizadores europeus. Resumindo, nas missões jesuíticas, os indígenas eram alfabetizados em português e catequizados para se converterem ao modo de vida cristão. Além disso, aprendiam a trabalhar naquilo que era do interesse dos colonizadores, como, por exemplo, a metalurgia. Observe atentamente essa imagem e pense: por que será que os indígenas, que conheciam tão bem o território, teriam sido massacrados nas missões jesuíticas? Pensou? Então vejamos. Ir para as missões não era uma opção. Se recusassem o convite, os indígenas eram sujeitos à chamada guerra justa, movida pelas tropas coloniais. Além disso, as missões eram organizadas de forma a parecerem abertas, mas com áreas muito definidas e uma organização extremamente metódica. Dessa forma, os indígenas, muitos já aculturados, ficavam confinados, mesmo que sem muros, e se tornavam presa fácil para as expedições de apresamento dos bandeirantes. Na América Portuguesa, aconteceram inúmeros conflitos entre jesuítas e colonos pelo controle das populações indígenas. Enquanto os colonos queriam usar a mão de obra dos indígenas escravizados, os jesuítas queriam convertê-los ao cristianismo e transformá-los nos chamados bons cristãos. Com o passar do tempo, os jesuítas expandiram as missões para o interior da colônia e muitas prosperaram, se tornando uma ameaça à centralização de poder necessária à metrópole. Além disso, os jesuítas buscavam inviabilizar a escravização dos indígenas pelos colonos, o que levou à expulsão da ordem de diversas regiões da colônia. Até que em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil, acusados de controlar um estado dentro do estado e de colocar os guaranis contra o domínio português.